Assunto, vamos responder a nossa seguidora, a Elaine, que fez o questionamento, né, com relação a mudanças de empresa. Mas vamos voltar aqui aos livros. Eu tenho mais livros lá, ó, que estão ali que eu estou lendo, e eu tenho mais livros que uma hora dessa eu vou mostrar para vocês em uma live, vou mostrar a minha biblioteca. E eu acho interessante você que quer ser empreendedor, empresário, você ter a sua biblioteca particular, buscar livros, buscar o conhecimento. Você vai formando opiniões, você lê um livro, lê outro livro, lê outro livro. E aí as pessoas falam, eu não tenho tempo para ler livro. Aí eu te pergunto, agora nós estamos na quarentena, fácil de ler o livro. Temos mais tempo. Mas quando você está trabalhando, eu te pergunto, o que você faz das 6 horas da tarde, ou seja, das 18 às 20, 22? Você dá audiência para as novelas? Dá audiência para a televisão? É isso que você faz? Eu estou te sugerindo livros para você virar empreendedor, para você aprender sobre o empreendedorismo, que eu posso trazer as informações, é aí que eu busco inspirações para as lives, aí que eu busco inspirações para gravar meus vídeos, porque eu busco a informação do livro, formo a minha opinião, baseado em vários livros que eu leio, eu formo a minha opinião para poder passar para vocês orientações sobre empreendedorismo. Então a Elaine fez a seguinte pergunta: se pode transformar ME em MEI? Mas antes disso, ó, são diversos os modelos tributários e empresariais que existem. É possível que uma empresa queira migrar de um sistema para outro, mas como tudo o que envolve assuntos fiscais, o sistema tributário traz muitas dúvidas e inseguranças, e um bom exemplo disso é o gestor que precisa transformar a microempresa em MEI, né? Eu escrevi aqui para a gente conversando, para me lembrando dos assuntos na ordem. Antes de dar a resposta, o que é microempresa? A microempresa, normalmente é uma empresa pequena em que o próprio dono, o próprio proprietário, trabalha lá com mais 9, 10 funcionários, com um faturamento de até 360 mil reais. Essa é a microempresa, que é enquadrada no Simples Nacional, que recolhe aquela guia única dos impostos que estão lá embutidos, o imposto de renda, a contribuição social, o COFINS, o PIS, o IPI para a indústria, e o ICMS e o ISS, que é da prefeitura, que vai numa única guia, você recolhe todos esses impostos sem você se dar conta, mas uma alíquota menor, é claro, né? E esta é a microempresa, até 360 mil reais. O MEI é uma empresa, como o nome já diz, MEI, microempreendedor individual, também. Ela é, bom, o MEI, vamos voltar lá no ME. O ME pode ser limitado a ME, certo? O nome de duas pessoas, tá? Aí você tem o MEI. O MEI fatura até 81 mil reais por ano, 6.750 por mês, não pode passar desse valor. Então, e paga aquela guia lá de R$ 57,00, 62, 59, depende do seu ramo de atividade. A microempresa fatura até 360 mil e o MEI até 81 mil. Então, se você está com você tem um AME e você está faturando até 81 mil reais, você pode transformar ela no MEI, pode transformar. Tem que fazer um processo, você conversa com o seu contador, ele vai te orientar aos procedimentos para transformar a tua ME em MEI. Depois você vai conversar com o seu contador, mas é interessante, ó, que você tenha a seguinte situação. O faturamento bruto da tua empresa não pode, da tua ME, não pode ser acima de 81 mil por ano. Você não pode ter sócio, já que a ME pode ser sociedade, porque MEI e ME é um enquadramento, certo? Porque MEI é microempreendedor individual, o nome já diz. E ME também pode ser individual ou pode ser limitada.
com 2 ou mais sócios. É um enquadramento. Por que do enquadramento? Porque é o seu faturamento que determina de você poder ou não se enquadrar como MEI ou como ME. Então não pode ter sócios, né? Se você tem então aí alguém vai me perguntar, eu tenho uma sociedade, nossa sociedade, a empresa não fatura até R$81.000, eu posso transformar em MEI? Pode, mas você tem que fazer uma alteração antes, retirando um dos sócios, transformando sua empresa em empresa individual. Outro dado importante, não ter débitos com a Receita Federal. Se a tua empresa, ME, tem débitos com a Receita Federal, não pode transformar no MEI. Outra exigência para transformar a empresa ME no MEI é o número de funcionários. Só pode ter um funcionário na empresa. Se tiver mais do que um, já também está impedida de fazer a transformação. A empresa precisa desenvolver uma das atividades permitidas pelo MEI. Ou seja, eu até imprimi aqui, ó, uma lista de uma série de atividades econômicas que não são mais permitidas no MEI. E vamos lá, recapitulando. Faturamento é até R$81.000 no ME. Se o teu ME teve mais de R$81.000 no exercício anterior, você não pode transformar ela no MEI. E o exercício, e você só pode transformar ela no 1º de janeiro. Porque você é obrigado a cumprir um exercício todo naquele enquadramento. Você enquadra como MEI em 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro. Então, se você é ME e você está observando que o teu faturamento este ano não vai passar de R$81.000, você pode chegar em dezembro e pedir para o seu contador fazer a transformação do seu ME em MEI. Desde que ela cumpra essa exigência aqui, uma das primeiras, que é não ter faturamento acima de R$81.000. Se você teve acima de R$81.000, não tem como transformar ME em MEI. Não ter sócios. Aí a questão da sociedade, já pode providenciar com o seu contador lá para tirar um dos sócios aí, certo? Não ter débitos com a Receita Federal. Então, se você tem débito com a Receita Federal, dá um jeito de parcelar, dá um jeito de quitar, de resolver esse débito, para então você ter o direito de transformação em MEI. Possuir apenas um funcionário. Se você tiver lá 2, 3, 4, 5 funcionários, você não tem o direito de ser MEI. Você não pode transformar a sua empresa no MEI. E aí, a empresa estar em uma atividade que seja permitida pelo MEI. Você pode ir lá no Google e digitar lá atividades permitidas pelo MEI ou atividades não permitidas pelo MEI. Você pode até escrever a sua atividade lá, que vai aparecer se ela é ou não permitida pelo MEI. Tem um relatório enorme, eu tirei aqui, ó, só agora em 2020, essa é uma série de atividades econômicas, inclusive escritório de contabilidade, não pode mais estar abatedor de aves, que podia, alinhadores de pneus, borracharias, alinhamentos, né? Aplicador agrícola, balanceador, uma série de coisas aqui que não pode mais ser detetizador, não pode mais ser do MEI. Aquelas fábricas de absorventes higiênicos, que aquelas máquinas que você compra para formar industrializar em casa, essas máquinas, essa indústria de absorventes higiênicos não pode mais estar no MEI. Eu vou citando alguns aqui, ó. Fracionamentos de perfumes, de material higiênico pessoal, também não pode mais. Quem é fabricante de detergentes, limpezas, também não pode, porque tem muito isso caseiro, né, em casas, que a pessoa tem um MEI lá e fabricava em casa, lá constatava um químico, não pode mais, né, fabricantes de sabão, né, operadores de marketing também não podem.
produtor de pedras para construção, proprietários de bar e congêneres, removedor de exumador de cadáver, e uma série de coisas, né? Então nós temos então esta lista de as atividades que tiraram agora no ano de 2020. A cada ano o governo foi tirando, desautorizando várias atividades, e essas aqui foram agora em 2020. Então você também tem que ver aí no Google ou procurar com contadores de confiança se você ainda pode estar no MEI, mesmo com atividade econômica, baseado na sua atividade econômica. Porque se você tiver uma atividade econômica que é proibida, você não pode mais. Você tem que procurar imediatamente o seu contador para ele fazer a alteração. Então veja, nós temos aí o MEI, vamos subir o integral da escada. Nós temos o MEI, nós temos o ME, temos o EPP e aí nós temos a forma geral, que é faturamento ilimitado. O MEI até R$81 mil. A ME até R$360 mil. A EPP até R$4.800.000. E aí, para frente. Você tem que também fazer um outro análise com relação ao Simples Nacional, porque você pode ser ME e não está enquadrado no Simples Nacional. Isso são enquadramentos. Você pode ser ME e não está enquadrado. E você pode ser ME e fazer a sua contabilidade pelo lucro presumido. São formas de contabilidade, que é a contabilidade no Simples, a contabilidade pelo lucro presumido e a contabilidade do lucro real, aquela que faz sobre o lucro real, qual é o lucro da empresa. Então, minha gente, é interessante você consultar o seu contador, porque nós temos empresa no Simples que, dependendo do faturamento, não é mais viável, e depende do faturamento e depende do número de funcionários, que está relacionado com a folha de pagamento, que no Simples sai mais em conta. Então, se você tiver poucos funcionários, um alto faturamento, é interessante você migrar para o lucro presumido. Mesmo no MEI, mesmo no ME, você pode migrar para o lucro presumido. Você faz pelo lucro presumido a sua contabilidade. Então é interessante você conversar com o seu contador, porque nós precisamos de um contador consultor, um profissional que nos dê a consultoria. Eu falo que quando eu comecei a contabilidade nos anos 80, a gente era escriturário. Depois passamos a ser chamados de guarda-livros. Depois passamos a ser contadores. E depois, que agora, na época moderna, nós somos consultores. Contabilidade com consultoria. Então as coisas foram evoluindo e vão evoluindo. Só o contador que só faz a contabilidade está fadado também a perder cliente. Nós precisamos de contador que te dê a assessoria, que te dê a informação, se é viável e o porquê da sua empresa está enquadrada no MEI, ou está no ME, ou está no Simples, ou está com o lucro presumido. Então tudo isso é importante você saber, você questionar o seu contador. Você vai falar, o Antônio fez uma palestra lá numa live e falou sobre essa questão de ME, de MEI, de lucro real, de lucro presumido. Como que é isso? Como que é a minha empresa dentro de tudo isso que ele falou? E ele vai te explicar, com certeza o teu contador vai te explicar, ele tem condições de explicar, certo? Aí tem uma série de exigências também com relação às tributações, às modernidades, o e-social, ao certificado digital que você tem que ter. Tudo isso o contador tem condições de te explicar. Ok? Eu estava antes então que vocês estava sem áudio e eu estava falando dos livros, né? Que eu estudo, né? Na média, a gente adotou aqui um sistema de ler um livro por mês, né?
Às vezes eu leio, às vezes não dá tempo, mas mesmo assim, quando eu não estou lendo livros, isso aqui é parte da biblioteca, lá atrás tem mais. Quando eu não estou lendo livro, eu vou buscar vídeos na internet, vídeos que me mostrem a complementação disso aqui, que me mostre a dinâmica das pessoas, como que elas estão se apresentando, como que assuntos que elas estão falando, quais os assuntos que os internautas mais buscam na internet, o que eles mais querem saber, para que dentro do que eu estudo, eu pesquise e também comece a dar as orientações. Fiz um vídeo a pedido da TV Web Floresta de Cascavel, no Paraná, e você está convidado a assistir lá de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 3 da tarde, das 13 às 15 horas, o programa lá, tarde demais, e eu faço a minha participação lá diariamente. E eu fiz um vídeo falando do SUS. E depois de ter rodado na televisão lá, aí eu trago lanço no meu canal do YouTube. Então eu falei lá, se vocês não viram ainda, dá uma curtida lá no YouTube para mim, me sigam lá no YouTube, se inscrevam. Aí eu coloquei lá e o assunto é interessante, todo mundo quer saber do SUS, todo mundo quer saber da saúde pública, todo mundo quer saber, as coisas tem esses assuntos, então eu tenho que descobrir os assuntos que vocês querem. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a Elaine por ter sugerido esse assunto da transformação de ME para MEI. Normalmente as pessoas não pensam nisso. Eu comentei com algumas pessoas e foi uma surpresa, porque normalmente as pessoas elas vão do MEI para o ME, elas vão progredindo, né? Mas é natural que você tenha uma ME, daqui a pouco se tocou que você pode ser MEI, e aí o benefício que você tem são o quê? Os tributos, que são bem mais em conta. Você não é obrigado a ter livro caixa, não é preciso não é obrigado a ter um contador, né, para te acompanhar, se bem que eu tenho aqui hoje 16 empresas MEI que eu dou assessoria, porque aí quem está no MEI tem que tomar cuidado também com relação ao faturamento e a distribuição de lucro. Se você tiver acima de 32%, você também tem que ser tributado de uma forma diferente. Além da guia que você paga, você tem que pagar o diferencial da divisão de lucro se for acima de 32%. Aí tem que se conversar com o contador para ele explicar como que faz. Como que você faz isso, né? É interessante, por exemplo, é um curso. Isso aí só pode dar para ser feito dentro de um curso. Tem que fazer um curso para resolver isso. Ok, minha gente? Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aí com a gente. Muito obrigado, obrigado mesmo. Espero vocês na quinta-feira com um novo assunto. E eu estarei de volta aqui nesse mesmo horário. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.